galera, aqui é a Maria Júlia e esse é meu canal e hoje eu vou trazer pra vocês a minha experiência em contar um pouco da história do livro 1808 do Laurentino Gomes. Pra quem não sabe, essa aqui é uma cobertura jornalística contando pra gente como que foi a chegada da família real. E uma coisa que eu não poderia deixar de falar com vocês é o subtítulo que eu achei incrível, que é assim: como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e Brasil. Então, esse vídeo basicamente vai ser dividido em duas partes, em que a primeira eu vou contar um pouco da situação histórica, o que aconteceu, e a segunda parte eu vou contar algumas coisas que estão no livro em capítulos específicos pra curiosidade, pra vocês saberem o que vocês estão perdendo, que esse livro é muito legal. Mas uma coisa que eu já vou falando pra vocês é que quem quer adquirir essa leitura ou quem quer ler qualquer um dos outros livros, ou 1822 ou 1889, gente, vocês têm que saber, vocês têm que... Sabe, é um livro histórico, é um livro sobre a história do Brasil. E assim, se você não gosta de história, se você não gosta de história do Brasil, você não vai gostar dessa leitura. Então, assim, recomendo pra quem quer, tá prestando vestibular, ou quer fazer algum trabalho específico falando sobre esse período da história. É um conteúdo legal, tem algumas curiosidades, tem algumas coisas que você nem suspeitava que tá aqui nesse livro. E eu recomendo demais, mas não recomendo pra quem não gosta desse gênero, que você, de fato, você não vai gostar, porque ele acaba se aprofundando em algumas partes que às vezes acaba ficando cansativo pra quem não tem muito interesse. Vamos lá. Então, o que acontece, gente? Lá, um pouco antes de 1808, quando eles decidem vir de fato para o Brasil, aconteceu a Revolução Francesa. Aí a gente vai ter a queda da monarquia lá da época, revolução da população e tudo mais, querendo seus direitos, querendo dignidade, entre outras coisas. E quem entra no meio é Napoleão. Napoleão agora entra, vira lá o cara, o mandão lá da França, e ele quer governar e tomar conta dos países ali da Europa. Ele quer tomar tudo. E depois de ele conquistar vários lugares, ele também quer conquistar Portugal. Sendo que Portugal bate o pé, que não quer ser conquistado, que não quer perder a sua autonomia por causa de Napoleão. E Napoleão decide que vai invadir Portugal. Então, assim, a gente sabe, esse livro deixa muito claro, é uma história que a gente conhece desde do fundamental. Mas assim, gente... A decisão de vir para o Brasil era uma possibilidade, mas não era algo concreto, mas essa ideia já existia de fugir dessa imposição de Napoleão, que ele queria justamente derrubar ali a monarquia e ficar para ter mais força e tudo mais. E o que acontece, gente, eles tipo assim, de última hora, que não é bem última hora, esse plano já existia, mas eles decidem, enfim, tomar a decisão de vir para o Brasil. Então foi montado vários e vários navios, trouxeram toda uma corte, mais de 10 mil pessoas vieram para o Brasil, foram tipo mais de 2 meses de viagem de navio até chegar. Então eles vieram, eles tinham o cronograma de ir direto para o Rio de Janeiro, mas eles decidem logo no primeiro momento descer logo na Bahia, porque era uma decisão ali. Falam que o livro fala que não tem um porquê que eles mudaram seu itinerário e desceram na Bahia, mas o que fala é que o imperador, no caso, ele decidiu porque, tipo, condições climáticas, a situação já estava muito tempo ali, decidiram ficar ali na Bahia um pouco, mas depois ir para o Rio de Janeiro, porque a Bahia, ela é o primeiro encontro, né, de um continente para o outro, é o ponto mais próximo, então acaba ficando ameaçado. Então eles foram, logo depois, algum tempo depois, eles vão de fato para o seu destino, que é o Rio de Janeiro. E aí a gente vai entrar em como tudo vai se desenvolver, porque, tipo assim, o livro eu acho muito legal que ele fala que as possibilidades que poderiam ter acontecido se caso Portugal não tivesse vindo, a corte portuguesa, o império não tivesse vindo para o Brasil. Talvez a independência do Brasil seria completamente diferente. Talvez o Brasil ele estivesse hoje dividido, não seria o Brasil que a gente conhecesse, seriam vários países divididos. E seria um outro futuro, ou tanto como se eles tivessem ficado lá, ou se eles tivessem ficado menos tempo aqui, ou se tivesse prolongado isso por mais tempo. A independência do Brasil, com certeza, teria sido diferente. Então, basicamente, é isso que aconteceu para a chegada aqui da família real. Eu queria falar com vocês alguns dos capítulos que me despertaram algumas curiosidades, que eu acho que
não é o que eu deveria comentar com vocês. Um capítulo muito legal, que é o capítulo do Dom João, que a gente vai conhecer esse nosso imperador e como que era a característica dele. Ele era um cara completamente assim, sem decisão, ele sempre era movido pelas pessoas, sempre perguntavam o que ele deveria fazer, ele nunca tinha muita posição, ele não era uma pessoa decisiva. E ele era um cara considerado muito feio pra época. Ele não tinha um relacionamento bom com a mulher, que era a Carlota Joaquina. Eles conviviam lá em Portugal em palácios diferentes, e aqui no Brasil não foi diferente, apesar de eles terem tido 9 filhos juntos. O que acontece? Eles se casaram quando ele tinha apenas 17 anos e ela tinha 10, mas eles só foram consumar esse casamento lá 6 anos depois. E o que acontece, gente, eles se odiavam. Tem algumas conspirações que inclusive são faladas no capítulo da Carlota Joaquina, que vai falar exclusivamente dela, que ela tentou conspirar, tipo, derrubar o próprio marido 3 vezes. Eles se odiavam, ela achava que ela era muito mais competente do que ele para governar, ou tanto Portugal como o Brasil, de que ele era um cara, ela considerava, menosprezava o marido o tempo inteiro. E o que acontece, gente, também tem algumas especulações de que talvez ela teria mandado envenenar o próprio marido e que ele teria morrido em condições meio suspeitas, que como se fosse envenenamento e tudo mais. Outras conspirações que fazem é que ela talvez, os filhos, alguns dos 9 filhos dela, não fosse também dele. Então tem isso, várias conspirações, entre outros falando de que o Dom João, talvez ele fosse homossexual, que ele tinha um vassalo que estava sempre com ele, entre outras situações, que eles se traíam, que eles se odiavam, eles estavam ali só por causa que naquela época, gente, casamentos entre, ela era da Espanha e ele de Portugal, casamentos entre esses países era um contrato ali político e social de paz e tudo mais. Uma coisa que me incomodou foi o capítulo 20, que é o capítulo da escravidão. E que eu acho que ele... o Laurentino Gomes, eu acho que ele ameniza um pouco essa parte da escravidão. Que eu acho que ele bateu um pouco na tecla de uma situação de que... se o escravo ele tinha a possibilidade de pagar uma quantia em dinheiro para ele ter um escravo livre... E que, apesar de ele ser livre, o dono, né, o senhor, deveria dar assistência ao cara, e que se ele não desse essa assistência, ele seria punido e tudo mais. Eu acho que ele bateu um pouquinho demais nessa tecla, que, cara, todo mundo sabe que a realidade não é necessariamente essa. Poderia ter um caso ou outro, mas na situação não é essa, sabe? Então ele bateu um pouco demais, eu achei, um capítulo que eu poderia ter explorado outras partes, e que me incomodou um pouco essa passação de pano, que eu achei nesse capítulo 20. Outra coisa que ele é é uma cobertura jornalística, então acaba sendo um pouquinho técnico esse livro. Apesar de ter umas coisas, umas curiosidades, alguns debochezinhos durante o livro, tem muita coisa técnica. Ele sempre está citando outros autores. Ele, nesse livro, ele fala muitas e muitas e muitas vezes de historiadores, pesquisadores, entre outros, que pesquisavam sobre a família real, sobre essa parte da história do Brasil. Ele sempre está citando. Então, é um livro, acaba sendo um livro um pouco técnico. Aí, entre outros, gente, coisas que a gente já sabe, né, na questão do Napoleão, vai falar um pouco sobre a tentativa de revolução pernambucana, deles se separarem do Brasil. A gente vai ter a volta do Dom João para Portugal, porque Portugal se viu abandonado, porque quando eles vieram pra cá, eles trouxeram tudo, né, todo o dinheiro e riqueza que eles tinham, trouxeram tudo pra cá, porque eles iam morar aqui. E quando o Dom João, ele volta para Portugal, ele leva tudo também de volta para ele, porque ele não é besta. E é isso que ele faz. Ele vai contar um pouco dessa parte e eu acho que mais ou menos é isso. Eu queria fazer também só mais uma observação sobre os 2 últimos capítulos que eu sinceramente não me entendi, que é o capítulo a conversão de Marrocos e o segredo. Que ele vai nesses 2 capítulos falar de uma pessoa específica, que é o filho do Marrocos, que é uma criança que é a única criança ali da época que teria sido nascida naquela época ali, que não fazia parte da corte e que teria um nome completo. Geralmente as crianças ali daquela época, elas tinham só o primeiro nome, batizadas pelo primeiro nome, no máximo com um segundo nome genérico. Então ele bate um pouco na tecla demais, eu achei que bem desnecessário 2 capítulos falando sobre essa criança específica, que tinha um nome X, que tinha um código tal e que seria um segredo. Essa criança
criança nunca teve uma... Ninguém falou o que aconteceu com essa criança, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, se ela sobreviveu, se ela teve filho. Eu não entendi qual foi a finalidade. Não sei se eu perdi alguma coisa, se eu li alguma coisa errada, se faltou alguma compreensão da minha parte. E se alguém já leu esse livro, ou que sabe, algum pesquisador e tudo mais, deixa aí no comentário me explicando o que aconteceu, porque inclusive no último capítulo específico, o Laurentino Gomes ele faz essa observação de que, para todo mundo já meio que acabou a história, mas pra quem é historiador, eu tô fazendo essa parte só pra vocês, que é falar dessa criança que eu sinceramente não entendi porque botou 2 capítulos específicos falando sobre essa criança que ficou meio... eu fiquei boiando completamente. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês adquiram essa leitura, e quem sabe aí eu trago a resenha na minha experiência com os outros 2 livros dessa trilogia do Laurentino Gomes. Então, vai deixando seu like, se inscreva no canal e me siga no Instagram, @meajudeolindo, gente. Beijo!